Olá, gente. Meu nome é Renato. Chegamos no capítulo 2 da Carta aos Efésios, quinta lição da Escola Bíblica Dominical. No capítulo 2, nós vamos estudar do versículo 1 ao versículo 10. O primeiro tópico da lição é tratado da nossa condição no passado, que é exatamente o texto que o apóstolo Paulo abre, no capítulo 2. No versículo 1, ele vem afirmando para nós, estando vós mortos em vossas transgressões e pecados. Então aqui nós temos uma afirmação. O que o apóstolo está querendo transmitir aqui na abertura desse capítulo? Ele está querendo trazer uma consciência da nossa condição no passado. E essa condição não é só nossa, é a condição da humanidade. Essa palavra morte, ela tem um significado de separação da vida divina, da vida de Deus. E o que essa morte trouxe consequência? De nós vivermos as nossas transgressões e os nossos pecados. Nós não precisamos se preocupar muito aqui com a interpretação dessas duas palavras, porque na realidade uma está reforçando a outra e o apóstolo Paulo só está usando essas duas como sinônimos. Então nós temos uma que é a transgressão ou ofensas, que significa errar o caminho, e você tem pecados que é errar o alvo. O que o apóstolo Paulo está querendo trazer é a consciência para nós, exatamente disso, de que essa vida divina não estava sendo desfrutada, era assim que estava o nosso passado, separado de Deus. Num segundo momento, ele vem mostrar para nós qual é a consequência dessa morte espiritual, desse viver na transgressão, desse viver errando o alvo, transgredindo a lei divina. E aí ele vem trazer um outro termo, uma outra metáfora, que é a palavra andar. Aí o apóstolo Paulo ele fala aqui, andastes no passado, conforme o curso deste mundo. Aqui nós temos um ponto interessante, porque nós temos duas palavrinhas gregas, uma é aion e outra é cosmos. Aion significa século, significa período, significa tempo. Cosmos significa sistema. Então, essas duas palavras juntas significa a era do tempo presente. Então, um cristão, em cada época histórica, em cada época dentro da sua história, ele precisa entender qual que é o sistema que ele está vivendo. Existe uma interpretação muito interessante que esse termo ele acaba significando, a gente pode traduzir dessa forma, o espírito desta época. Olha que interessante isso. Então, um cristão, por exemplo, que se converteu nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90, cada época tinha um espírito reinante. Cada período existe algo que está influenciando. Por exemplo, hoje, no nosso período atual, é algo que o pessoal tem comentado bastante. As redes sociais, esse ódio que existe nas redes sociais, esse espírito de ódio. Esse é o espírito desse período. Talvez se a gente voltar nos anos 90, nos anos 80, nos anos 70, as gerações anteriores vão falar, não existia esse ódio assim, esse ataque, pela opinião contrária. Então hoje a gente vê normalmente assim, as pessoas postando uma opinião e aí você vê o ódio, sendo declarado ali. Só para exemplo aqui, o Richard Dawkins, é um ateu inglês, ele ataca ainda muito o cristianismo. Eu vi um vídeo dele onde ele pegou todas as frases, todos os e-mails que os cristãos mandavam para ele. O conteúdo desses e-mails era um conteúdo de ódio, falando assim, olha, você vai morrer de câncer, você, xingando ele, você vai para o inferno. E aí ele pegou todos esses dizeres dos cristãos e ele fez um vídeo demonstrando esse ódio que as pessoas demonstravam pelo simples fato de ele atacar a religião delas. Estou dando esse exemplo, mas essa questão do espírito, quando eu falo aqui de espírito reinante da época, não é espírito no sentido espiritual, é no sentido de estado. Tá? Estou pegando isso como exemplo para a gente entender o que o apóstolo está falando, que antes nós andávamos nesse curso. Se o curso vai para o ódio, a gente praticava o ódio. Se o curso vai para um sentido de ganância, de ganhar dinheiro a qualquer custo, a gente também ia para esse curso, tá? Usufruir desse espírito do século presente, o século a qual nós estamos vivendo. Tá? Em seguida, o apóstolo Paulo fala
que o resultado disso, o resultado de viver isso, é estar de acordo com o príncipe das trevas. Príncipe das trevas, potestades do ar aqui, ele está se referindo ao espírito maligno, tá? E aqui a gente tem que tomar cuidado para a gente não cair num erro aqui, de achar que as pessoas, nós no passado, estávamos seguindo o curso porque esse espírito dominava a nossa vida e nos fazia participante disso. E não é isso que o apóstolo está afirmando aqui. Tá? Então vamos tomar cuidado com esse ponto aqui. É o contrário. Pelo fato de a gente ir no curso, né, desse século, dessa época presente, isso nos faz estar de acordo com os princípios malignos. Tá? Então essa é a ideia. Então, não ao contrário. E aí, por fim, ele fala, olha, nós estávamos andando também, buscando satisfazer a vontade da carne e dos pensamentos. E aqui ele enfatiza um propósito de vida. Né? Esse propósito de vida é pautado em satisfazer desejo da carne e desejo dos, né, pensamentos. E aqui também tem um ponto bem interessante, porque ele faz separação. Apesar de o ser humano ser uma coisa só, né? Não dá pra gente separar, mas aqui ele faz uma pequena separação. O que o apóstolo Paulo está denunciando aqui nesse ponto é exatamente o nosso egocentrismo. Então, o ser humano, ele é egoísta, ele pensa no seu próprio prazer. Os prazeres da carne e os prazeres do pensamento. Esse prazeres da carne, o Novo Testamento, quando ele usa esse termo carne, ele pode se referir ao corpo ou pode se referir à velha natureza. Se você pegar lá o capítulo 1 de João, você vê lá que o verbo se fez carne. Ali a palavra carne significa corpo. Necessariamente não é mal. Porém, aqui no contexto, quando ele pega prazeres da carne, ele está falando desse velho homem. Essa palavra carne aqui tem um sentido de prazeres emocionais, prazeres que estão ligados com a nossa emoção. Então a gente procura satisfazer a nossa própria emoção. É isso que ele está denunciando aqui. E no segundo momento ele fala que o nosso intelecto também trabalha para isso. Os nossos pensamentos, né? É uma palavra aqui no plural, pensamentos, no original é plural e remete à inteligência. Isso quer dizer que a nossa inteligência também trabalha para satisfazer a nós mesmos. Então, nesse primeiro ponto, que é o primeiro tópico da nossa lição, o apóstolo Paulo ele vem trazer uma consciência para nós da nossa condição no passado, que é exatamente essa, né? Mortos em pecados e transgressões, vivendo de que forma? Vivendo no curso desse sistema, indo de acordo com princípios malignos, e satisfazendo a nós mesmos, só pensando em nós mesmos, nos nossos desejos carnais e os desejos dos nossos pensamentos. Então, nesse primeiro ponto, é isso que o apóstolo Paulo ele quer trazer consciência para nós. Olha, esse é o nosso estado. Nós acabamos de responder qual era a nossa condição espiritual, né? Estávamos mortos, estávamos vivendo o curso deste mundo. Estávamos de acordo com os princípios malignos. Porém, no versículo 4 tem um contraste. E é exatamente onde nós entramos no segundo tópico da nossa lição. Tá? E aí a pergunta que nós temos que responder agora é essa. E o que Deus fez por nós? E por que Ele fez algo por nós? E aí o apóstolo Paulo traz o contraste. No versículo 4 ele fala assim, ó, no entanto, outras traduções diz, mas, uma interrupção, mas Deus, que é rico em misericórdia, por meio do seu grande amor que nos amou, deu-nos vida. Então o apóstolo Paulo ele vem com mais uma afirmação, que Deus nos deu vida. A interferência ela é totalmente divina. E por que Deus fez isso? Tudo que alguém faz por nós, esse alguém tem uma motivação. E qual foi a motivação divina? O apóstolo Paulo fala, olha, ele é rico em misericórdia
Então ele pode nos dar misericórdia porque ele tem isso em abundância, né? A palavra rico aqui é abundante, mas aonde que está a base? Então é o amor divino, que é a motivação de Deus para interferir na nossa vida. Se hoje nosso entendimento foi aberto, se hoje nós desfrutamos de uma vida em Cristo, é porque essa interferência partiu da motivação do coração de Deus. E essa motivação é pautada no amor. A Bíblia diz repetidamente que o mais importante não é o nosso amor para com Deus, mas sim o amor de Deus para conosco. Então, se você pegar lá 1 João capítulo 4, versículo 9 e 10, fala que Ele nos amou primeiro. Então, a razão de vivermos uma nova vida em Cristo é interferência divina. E como Ele interferiu? Trazendo Cristo, comunicando vida, certo? Outras traduções diz, e nos vivificou, né? Remetendo a gente para uma renovação. E é exatamente o que aconteceu com a vida de quem sofreu essa interferência. Ele passou por uma renovação. Essa palavra vida, ela tem um significado de modo de vida. Quando o Novo Testamento fala de vida eterna, o Novo Testamento ele não está falando só de uma vida vindoura, ele está falando de uma vida que é desfrutada no presente, que é exatamente essa vida que Cristo nos comunicou e que nós usufruímos dela. E aqui nos versículos é interessante o avanço que o apóstolo Paulo ele vai dando, né? o desdobramento, né? Ele vai falando, olha, deu-nos vida com Cristo, ressuscitou-nos com Cristo e nos fez assentar em lugares celestiais com Cristo. Então é por isso que se diz que o apóstolo Paulo ele é cristocêntrico. A mensagem dele é muito centrada em Cristo, por essa razão, porque ele consegue apontar para nós quais são os motivos, né? Quais são as razões, e tudo envolve a pessoa de Cristo. E é interessante que o texto aqui, ele fala, quando ele fala que ressuscitou com Cristo, é a mesma coisa de ele falar ressuscitou juntamente com Cristo. Ou seja, a nossa ressurreição dependeu da ressurreição de Cristo. Porque ele ressuscitou, nós ressuscitamos juntamente com ele. Nesse trecho bíblico aqui, o apóstolo Paulo ele faz 3 afirmações. 2 nós já vimos, né? Que nós estávamos mortos. 2, que Deus nos deu vida. E 3, agora, ele afirma para nós, por 2 vezes, que nós somos salvos pela graça. O que é graça? Graça é favor imerecido. Tudo aquilo que nós recebemos de Deus, e não existe nenhum mérito nosso. Não existe nada que nós ajudamos a construir para termos essas dádivas divinas. Aqui no livro de Efésios, como nós já estudamos nas lições anteriores, nós vimos que o apóstolo ele desenvolve muito essa questão da graça, né? Ele começa já no capítulo 1 falando muitas graças que nós recebemos da parte de Deus. A primeira delas, ele diz lá que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Lá no versículo 4 ele diz que nós fomos escolhidos antes que o mundo fosse criado. Então, antes de Deus criar o mundo, Deus já nos escolheu. Depois ele diz que nós fomos predestinados para sermos adotados na família de Deus. Que Deus perdoou os nossos pecados através do sangue de Jesus. Revelou-nos o mistério da sua vontade. Se hoje nós temos clareza da vontade de Deus, também não é mérito nosso. Foi Ele que revelou esse segredo para nós. Ele que desvendou esse segredo para nós. Fomos selados com o Espírito Santo. Olha que dádiva. Recebemos o Espírito Santo em nós. Temos uma parte do divino dentro de nós. Uma parte de Deus dentro de nós. Isso é uma graça que Ele concedeu. E aqui o apóstolo chega e fala, olha, Ele também comunicou vida a nós. Ele veio através de Cristo e nos deu vida. E nos trouxe a salvação. Nós fomos salvos do quê? Se você ler o contexto, você vai entender que nós fomos salvos da ira divina. É disso que nós fomos salvos. Em Cristo, o alvo que nos alcança nessa salvação é a graça divina. É a graça de Deus. E aí o versículo 8, que é o versículo chave aqui, ele fala, olha, porquanto pela graça sois salvos, por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Então essa frase aqui, isto não vem de vós, que é isto que não vem de vós?
É a fé? É a graça? Não, nenhum nem outro. É a salvação como um todo. Ela não vem de vós. Isso é um dom de Deus. E isso está de acordo com todo o contexto bíblico. Se você pegar lá Romanos capítulo 6, versículo 23, fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna. Então a vida eterna, a salvação, é uma dádiva, é uma graça. Isso não vem de nós. O apóstolo Paulo fala, olha, a salvação, você não conquista ela por intermédio das obras. Tá? As obras não é causa da salvação, e sim ela é fruto da salvação. Para que isso? Porque Deus estabeleceu assim para que ninguém se glorie. Então, não é porque eu faço boas obras, não é porque eu sou uma pessoa boa que eu vou ser salvo. Não é isso. Não é isso que me faz participante. Ele termina, né? O texto nosso aqui de estudo. Pois somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para vivermos em boas obras. O apóstolo Paulo ele finaliza o pensamento dele aqui dizendo que ele usa mais uma vez essa palavra andar, mas só que ele fala que agora nós, como salvos, vamos andar em boas obras, a qual Deus preparou. Isso faz um contraste com o versículo 2, que antes nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo as paixões da carne e do pensamento. Então aí está o contraste, a diferença do passado e o presente, do resultado realmente que Deus trouxe sobre a nossa vida através da sua interferência. Essa graça divina manifestada trouxe salvação, e o fruto dela são essas boas obras